E aí pessoal, vamos então para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou o Fernando Moraes, podem me chamar de Feio, e vamos para a segunda parte da vaidade. Gente, é o seguinte, eu estou aprendendo muito com esse livro, não sabia de algumas coisas, principalmente quando o assunto era sexo, né? Porque o espiritismo, você precisa estudar muito, é um universo, né? Cada religião é um universo, então o espiritismo é um universo com temas infinitos, não é verdade? E vamos então para o 944. Existe autoadmiração, vale dizer, a vaidade aplicada a si mesmo. Quer o encarnado contentar a si próprio, sendo deste ou daquele jeito. Mas, em realidade, isso é egocentrismo narcisista. A vaidade propriamente dita é sempre a intenção de cativar terceiros, colocando-os submissos ou invejosos aos pés do que possui o dom de invocar. Gente, é o seguinte, por enquanto eu não vou considerar como um egocentrismo narcisista, pode ser até. Mas eu sempre influencio o pessoal, se eu estiver errado, obviamente, eu vou corrigir, a se auto-admirar, a ter o amor próprio, tá? Por quê? Porque a gente precisa sempre estar com roupas do nosso gosto, mas com roupas aí confortáveis, a pessoa se aceitar. Então, talvez a minha intenção não seja aí, sei lá, influenciar a pessoa a ser um narcisista, mas a pessoa se cuidar, a pessoa se amar. E eu acho que isso é fundamental. Eu sinceramente, eu preciso estudar esse negócio de narcisismo. Eu sei, superficial. Mas lembrando que o objetivo da vaidade mesmo é você fazer de tudo para cativar as pessoas, é você fazer de tudo então para transformar ela em submissas e ela de bajular, né? 945. Note-se a mazela moral que preenche a vida do vaidoso. Quer ser o que não é na essência, por isso busca formas de pular a sua própria natureza, enganando-se e iludindo os outros. Passa a vida material toda nesse compasso até morrer, rever a sua verdade e cair em imensa angústia e frustração. Então a pessoa, ela passa a sua encarnação comprando roupas de marca dentro de uma casa aí elegante, lembrando que a pessoa que é vaidosa, ela simplesmente tem uma vida que ela não consegue alimentar para mostrar para os outros mostrar para os outros uma vida que ela não consegue alimentar. Então a pessoa vive aí nessas algemas. Muitas vezes a pessoa não gosta da roupa, a pessoa muitas vezes não gosta dessas festas, festa de linha fina, né, como que a gente do interior fala, só que ela quer ter essa vida, simplesmente então, para ser notada e causar, né, igual que os outros falam, né? Mas é uma ilusão, é uma infelicidade, porque quando a pessoa morre, ela, acredito eu que a sua consciência se abre, ou o mentor espiritual fala para ela, e ela então simplesmente entra em si, ela cai na realidade e ela vê então que ela usou a reencarnação que ela pediu com tanto fervor a uma vida falsa. Então vamos sempre refletir isso na nossa vida. O que você tem é para quem? É para você mesmo, é do seu gosto ou é para aparecer? Né? Não estou falando que você também seja vaidoso, mas é muito bom a gente colocar essas reflexões. Talvez a gente é vaidoso, não sabe, né? 946. Se a riqueza perdesse o enorme lado que liga a vaidade, o mundo dos encarnados seria melhor. Se os homens não ligassem o dinheiro, ou para o dinheiro, e o poder à vaidade, portanto incentivando-os a querer sempre mais,
cuidariam mais do semelhante necessidades e menos de si próprios. Gente, eu sempre falo isso. Eu acho que no mundo, se as pessoas fossem menos orgulhosas, menos vaidosas, se elas viviam como aí lhe cai bem, como que elas gostariam, se elas esquecessem essa vaidade, o mundo não teria pessoas passando fome. O mundo teria uma igualdade. Mas simplesmente o vaidoso, ele está pouco aí se importando com os outros. Ele sempre quer alimentar essa vida falsa para sempre jogar uma impressão de grandeza. Eu vejo isso muito em cantores, muito em artistas, mostrando aquelas mansões, aqueles carros, né? Embora então que a gente, como espírita, sabe que o dinheiro e os bens materiais não trazem felicidade, tá? Então é uma pena que muitas vezes a gente gasta tempo assim, né? Eu estou lembrando de uma história que eu sempre falo na escola, que quando a gente fala de consumismo, uma vez eu assisti um documentário na faculdade em que comparava uma família que sempre reciclou suas coisas e vive de uma forma bem simples e uma outra família que totalmente desequilibrada e tem uma menina que, se ela não estourar o cartão dela, ela fica doente. Então ela é uma menina que entrou no vício do consumismo, né? E aí eu fico pensando, como que às vezes nós também se tornamos escravos à compra? Quantas vezes, né? E eu falo outra coisa, que muitas vezes nós poderíamos ter na escola uma matéria que fala de propaganda. Porque eu estudei alguns anos propaganda e publicidade na faculdade e eu queria que as pessoas também estudassem para ela ver então como que uma propaganda engana as pessoas, né? Como que uma propaganda joga uma ideia, uma emoção para a pessoa, que ela comprar o serviço, ela comprar o produto, ela vive no paraíso, igual o negócio de carro, aqueles carros maravilhosos em uma rua perfeita, e simplesmente você vai comprar o carro e não é aquilo, né? Mas enfim, né, gente, cada um tem a sua liberdade e eu simplesmente, o nosso objetivo é apenas orientar as pessoas para que elas estudem cada vez mais, que elas fazem a reforma íntima para ela ver o verdadeiro mundo que está atrás dessas propagandas, atrás de jornais, entre outras coisas, né? 947. Direto ou indireto, explícito ou implícito, expressa ou velada, admitida ou negada, pouco importa. O vaidoso é um sofredor, é um iludido, e o Gaibar-Schuldor foi direto aí. O médium foi direto na palavra e não tem, obviamente, o que está errado. A pessoa que a vaidade seja pequena, seja grande, seja negada ou seja admitida, o vaidoso é um sofredor, é um ser iludido, é infelizmente mais uma pessoa que tem uma vida fake, vamos dizer assim, no mundo, né? Não estou falando como se eu fosse perfeito, perfeito é só Jesus. Mas então, muitas vezes ainda, eu acho que eu estava falando de orgulho, as pessoas falam, eu tenho um pouquinho de orgulho e tal. Você tendo pouquinho ou poucão, você aí tem que arrumar isso, não é verdade? 948. Logicamente, ela se revela maior ou menor, conforme o caso individual considerado. Dando quando qualquer outro desvio ou vício, ela pode ser mais acentuada nos espíritos menos evoluídos e menos nos mais preparados. Olha, gente, eu acredito que a pessoa, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa vaidosa no último grau, vamos dizer assim, é uma pessoa menos preparada. Não estou falando que é um espírito pior que o outro,
mas é um espírito que não é evoluído ainda. Só outro lance, gente, que espírito evoluído não é maior, então, que espírito menos evoluído. Cada um tem a sua evolução. Todo mundo, até o Cristo, já passou por essas lições, tá? Mas, obviamente, que Jesus, eu vi uma ufóloga falar uma vez, nunca mais esqueci, acho que foi uma ufóloga, falando que Jesus tem milhões de anos. É um espírito de milhões de anos, né? Então, quando a Terra foi feita aqui, eu acho que foi uns 4 bilhões de anos atrás, então Jesus tem bilhões de anos, não tem milhões, uma correção. Agora, gente, olha que eu estudo astronomia, eu me confundi. Eu acho que foi a Terra tem 4 bilhões de anos. Eu não estou lembrado se é 4 bilhões e 4 milhões, mas enfim. Jesus, ele já estava a participação da formação do planeta, tá? Então, tipo, Jesus é um espírito muito velho. 949. A autoestima não pode ser confundida com vaidade. Agora que eu falei para vocês, de apreço por si mesmo, dentro por padrões normais, não é uma fatuidade. Por isso, não se justifica qualquer ato nécio em nome da vaidade neutra. Chama-se vulgarmente de neutra a vaidade que prejudica bem menos que o exterior, visível, agressiva. Ambos devem ser evitados, pois não ideais. Gente, muitas vezes a gente fica com uma frescura, se vocês permitem. Deixa eu ver um negocinho aqui. Tá. Muitas vezes a gente fala, é um racismo neutro, ou é um ciúmes branco. A gente adora romantizar o erro. A gente adora inventar palavra para não sair de pessoas que erram. Não tem nada disso, gente. Eu não conheço essa vaidade neutra. Simplesmente, a pessoa, lembrando um pouco atrás, que a pessoa que tem uma autoestima, a pessoa que gosta de se vestir e faz muito bem, a pessoa que ela se ama, faz muito bem, que é o amor próprio, não pode ser confundido com vaidade, e dentro da vaidade neutra, azul, verde, amarela, total ou não, é vaidade. Se é vaidade, é um erro, a gente precisa corrigir esse erro, tá? 950. Tornando-se o que foi exposto no item 943, apresentar-se bem a roda social ou profissional, limpo, trajado, convenientemente, preparado intelectualmente, educado, gentil, polido, sem vícios e desvios, não é fruto da vaidade, é dever cristão. Então, lembrando que muitas vezes a gente chama aquela pessoa vestida, aquela pessoa limpa, aquela pessoa perfumada, aquela pessoa bem trajada, de uma pessoa vaidosa. E lembrando que vaidade é aquela pessoa que se mostra para os outros, aquela pessoa que faz tudo para ser notada, tá? Isso da pessoa se vestir, ser uma pessoa educada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que estuda, é um dever cristão, tá? 951. Qualquer excesso ou intenção de aderir à admiração passa ao campo da vaidade. Essa reflexão, 951, eu nem vou comentar porque já está comentando, né? Qualquer excesso ou intenção de admiração passa ao campo da vaidade. Por isso, esse desvio é muito mais interno do que externo. Não diz respeito necessariamente, ainda que seja mais comum, aos ricos ou intelectualmente mais preparados. Perdão. O ponto crucial consiste em como o indivíduo deve ser visto e admirado. Pode haver uma pessoa muito bem trajada que mal tenha noção disso, pois natural e irrelevante para o seu âmbito. Outra, no entanto, ainda que mal arrumada, pode se sentir no ápice da sua forma e de sua aparência, julgando conquistar a todos ao seu redor. Estará sendo vaidosa. 952.
Para combater a vaidade, não há outro remédio senão a reforma íntima. Lutar contra o materialismo é o primeiro ponto alto desse empate. Praticar a caridade com constância é um segundo elemento indispensável. Finalmente, como terceiro, mas não último ponto, está o exercício da humildade. Gente, todos esses defeitos que nós temos, todo esse lance aí de simplesmente orgulho, a vaidade, o egoísmo, não tem como você chegar na farmácia homeopata, né? Homeopata, ou ir numa farmácia tradicional e falar, me dá um remédio para me acabar com essa vaidade louca, né? Não existe isso, tá? A reforma íntima ela é um processo, então, para acabar com esses erros, um processo doloroso, e simplesmente não tem outro remédio, senão o conhecimento da reforma íntima, tá? E o 953 já é um comentário que eu vou completar ao do 952. Para que ser vaidoso? Para conquistar pelos méritos externos e pessoas também de méritos aparentes? Qual a vantagem de atrair e admiração de indivíduos igualmente tolos? Quem realmente admira? Não diz. Quem de fato merece ser admirado? Sequer percebe. Gente, para completar o 952, é o 953, tá? Você estudando a reforma íntima, você vendo que você entende no estudo da humildade, você entrando então reflexão sobre o materialismo, você vai fazer essas perguntas aí do 953. Por que eu vou ser vaidoso? Por que eu devo chamar a atenção das pessoas? Por que muitas vezes eu gasto o dinheiro que eu não tenho para mostrar para os outros que eu sou rica? Infelizmente, para falar um português claro, a maioria de vaidosos, muitos vaidosos, que eu percebo são pessoas pobres. Pessoas pobres que não aceitam a sua situação financeira, compram carro e casas, viram escravo do trabalho para mostrar para os vizinhos que ela pode ter uma vida melhor. Eu não sei se eu já fiz essa reflexão, muitas vezes eu fico vendo aqueles carros elegantes na rua, eu fico pensando, será que dentro desses carros tem uma pessoa endividada até o pescoço ou uma pessoa que pagou à vista? É apenas talvez uma pergunta infeliz, uma reflexão infeliz, mas é uma reflexão minha. Às vezes eu fico pensando nisso, né? Será que realmente esses vaidosos, essas pessoas aí que fazem de tudo para se aparecer, elas conseguem dormir, elas conseguem ter paz espiritual? É difícil, né, gente? Então a reforma íntima, lembrando, é o único remédio aí a tomar, a começar a fazer o processo para não cair nessas armadilhas e nesses erros, né? 954. É outra coisa também que está acontecendo muito. Conseguir um namorado, um casamento pelas vantagens ilusórias que possui, leva o encarnado de regra, a mais cedo ou mais tarde, enfrentar a decepção, a frustração e o fracasso na união. Todas as relações devem ser estabelecidas e mantidas pelo real valor que o espírito possui. São essas que duram para toda a eternidade, vencendo a barreira do desencarno e ampliando o universo de amor. Gente, vocês me desculpem uma realidade, tá? Mas muitas vezes, no caso de homens, no caso de mulheres, famosos ou não, quando a menina namora um cara que tem uma fortuna, que tem carro bonito, ou que fica na academia, o menino também e tal, será que eles não percebem que se eles começarem a namorar
só porque o cara tem bens materiais. Se essas pessoas namoram porque o fulano tem um carro bonito, tem uma casa bonita, tem uma fortuna, essas pessoas não enxergam que isso não está certo? Será que muitas vezes essas mulheres elas não prestam atenção? Que muitas vezes o feminicídio, muitas vezes esses caras que namoram com essas mulheres, tudo bem, bens materiais, se tem homens também, não é um casamento golpe, ou melhor, não é um inferno astral, vamos dizer assim. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente escolhe o namorado ou a namorada pelo dinheiro, ou pelos bens materiais, ou porque tem um corpinho bonitinho, e a pessoa simplesmente, muitas vezes, vive nesse inferno astral, essa pessoa, mas continua para a sociedade lhe ver como uma boa imagem, é algo ilusório, gente. Muitas vezes essas pessoas, elas são infelizes. E eu vou falar uma real para vocês. Se a pessoa namora um cara ou uma mulher por bens materiais, ou para se exibir para o mundo, nesse lance de bens materiais, são pessoas que não têm capacidade de construir o seu futuro sozinha. Então, muitas vezes, casa com homem rico, casa com mulher rica, porque ela não tem capacidade de conquistar ela ali no suor. Então, ela vai na vida fácil. Gente, muito cuidado com pessoas interesseiras. Muito cuidado com essas pessoas. A felicidade, o amor só existe quando você gostar profundamente da pessoa, do jeito que ela é. Quando é o amor verdadeiro, pouco importa se é rico ou é pobre, é magro ou é gordo, tá? Isso não importa. Então tome cuidado, gente. Muitas vezes a pessoa ela entra no caminho da infelicidade e ela quer encontrar a felicidade. Não encontra. Tá? 955. Quando desencarnado, é comum ouvir o espírito dizendo ao acompanhar a vida de alguém: que bobagem, querer ter mais que os outros, que dolo pretende ser o que não é. É a visão de quem enxerga mais a realidade da vida humana. A gente escuta isso em desobsessões, ou simplesmente pessoas que escutam os espíritos, ou mesmo quando o mentor espiritual orienta a gente. São espíritos que, obviamente, sabem mais da nossa vida do que a gente mesmo. O espírito vê ali, mas por que você vai comprar um carro que você não tem dinheiro para ele? O que você vai fazer com essas roupas de mais de 2, 3 mil reais, que podem ser roubadas ou rasgadas? O que você vai fazer com isso? Às vezes, eu sinceramente, gente, eu fico vendo cantores em uma banheira coberta de chocolate do mais caro, coberta por ouro, e a pessoa comprou uma Lamborghini de ouro, e a pessoa comprou aí um apartamento de 800 milhões de reais. Gente, obviamente, se você conquistou na honestidade, você quiser comprar, você compra. Só que muitas vezes, quando simplesmente a pessoa ela compra esses absurdos, ela abusa da fortuna dela. Porque, na minha opinião, assim como o Espiritismo também diz, essas pessoas ricas, essas pessoas bilionárias, têm a missão de ajudar os mais necessitados. Têm a missão de fazer instituições caridosas para ajudar, por exemplo, homossexuais que são abandonados pela família. Aí você pode pensar, mas o dinheiro da pessoa. É sim. Só que a pessoa, ela programou ela ser bilionária ou rica para ajudar os mais necessitados ali no mundo. É simples assim. Então, gente, tudo de bom para vocês. Felicidades. Até mais.